Continuação do Jeremias 51, né? O penúltimo capítulo de Jeremias, que possui 52 capítulos, no seu terceiro vídeo. Eu havia feito em 2 vídeos, eu fiz até o 20º, né? Fiz de 10 em 10, fiz 2 vídeos. Então eu farei agora o terceiro vídeo, né? Pelo menos agora o terceiro vídeo. Depois eu faço mais um até acabar. Ele possui 64 versículos, então vai dar 7 vídeos. Eu havia feito 2, vamos ao terceiro vídeo, sem demora. 21º versículo de Jeremias. Quiser acompanhar comigo em sua Bíblia. Vamos lá. 21º versículo. Deixa eu ver se está certo isso. 21º, isso. 21º versículo começa assim, então. E contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro. E o seu cavaleiro. Cadê aqui? Ou melhor, vamos começar de novo aqui, 21º. E contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. Isso é Deus falando, né? 22º. E contigo despedaçarei o homem e a mulher. E contigo despedaçarei o velho e o moço. E contigo despedaçarei o jovem e a virgem. 23º. E contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho. A gatinha pulou da mesa aqui, daí mexe no celular ali. O seu rebanho. E contigo despedaçarei o lavrador e a sua jumenta de bois. E contigo despedaçarei os campeões e os magistrados. 24º agora. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. O 25º agora. Diz o Senhor: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. 26º. E não tomarão de ti pedra para a esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás uma assolação perpétua, diz o Senhor. 27º agora. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela, e convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz, ordenai contra ela um capitão. Farei, ou melhor, fazei subir cavalos como pulgão agitado. 28º agora. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. 29º e penúltimo desse vídeo agora. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma assolação, sem habitantes.
30º e último versículo desse vídeo, de Jeremias 51, que é o penúltimo capítulo, né, de Jeremias na Bíblia, ok? Vamos lá. Os valentes de Babilônia cessaram, de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornariam-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Ok? Até aqui o terceiro vídeo. Então aqui Deus agindo contra a Babilônia, né? Agindo contra o que não vem dele, né? Contra os que têm agido contra Deus. Então toda cidade, isso serve para o dia de hoje, toda cidade, todo o estado aqui no Brasil, vamos falar, né? Toda nação que age contra os desígnios de Deus, ele faz isso. Aí as pessoas se perguntam, mas para que tanta desgraça? Por que, né, Deus não impediu? Né? Ele faz do jeito dele, né? E ele prescruta o coração. Ele prescruta o coração. Ele examina, né, o coração. Ele sabe quem é quem. Então, se uma nação está teimando e sendo do inferno, ele age contra essa nação. Simples assim, o mal segue, né? Como está na própria palavra. Fazei o bem e o bem segue. Fazei o mal e o mal segue. Então aqui é Deus agindo contra a Babilônia, terra que estava sendo usada pelo diabo, né, contra as obras de Deus, ok? Então aqui não é crueldade, é sim justiça, a vingança de Deus. Então a gente não pode fazer a vingança, quem faz é Deus, e Deus faz muito melhor, pode ter certeza. Pode ter certeza que a vingança de Deus, né, que é as suas obras, né, que é a justiça, né, e não só o amor, Deus é amor e também justiça, é bem melhor do que as nossas próprias mãos. Então fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais 10 versículos, né? E você, já despertou a respeito de que o templo é um engano, de que dízimo é engano, de que isso não existe mais há muito tempo, e de que dízimos eram alimentos e não dinheiro? Então, sirva a Deus e não a Mamon. Pare de ficar nesse sistema religioso, sendo enganado, sendo tirado sua lã, né? Há muitos lobos, né? Pastor não era para existir, só há um bom pastor que é Deus, ok? Jesus falou, não chame ninguém de pai na terra, não chame ninguém de mestre, não chame ninguém de padre, não chame ninguém de pai. Padre, papa significa um pai em italiano, né? Então não chame ninguém de pai na terra. Isso está bem especificado na Bíblia, só lê. Muitas pessoas não leem a Bíblia, né? Elas comem o que dão. E o pão da vida, que é Jesus, que é a palavra dele, o ensinamento dele, está aqui, ó. Mas as pessoas não comem esse pão. Ao invés de comer esse pão, elas vão em ceias todo mês negar a Jesus. Comeram um pedacinho de pão e tomaram um golinho de, nem vinho não é, tomaram um golinho de suco de uva, né? Para lembrar de Jesus, quando na verdade ele fala para comer o pão, os seus ensinamentos. Esse é o pão da vida. A água da vida, que ele fala para a mulher samaritana no poço, né? E o vinho significa o seu sangue. Então, é espiritual, não tem a ver com nada físico, não. Ele usou o físico, usou o pão na última ceia, que não era mais para existir, a última ceia, para explicar o espiritual. Já falei em vários vídeos aqui. Então, você já despertou? Essa é a pergunta de hoje, ok? Leia a Bíblia, seja guiado pelo Espírito Santo e não por outro pecador, ok? Leia a Bíblia. Fiquem com Deus.